Você já parou para pensar que, em meio à vastidão do universo, existem segredos tão profundos que podem alterar nossa compreensão sobre tudo o que sabemos? Em apenas 10 segundos, deixe-me te convidar a uma jornada que vai desafiar a sua mente e despertar emoções que você nem imaginava. Hoje, vamos mergulhar nos enigmas mais obscuros e intrigantes do nosso sistema solar. Segredos que, apesar de estarem tão próximos, permanecem misteriosos e muitas vezes aterrorizantes. Imagine a sensação de descobrir que o cosmos guarda recantos que a ciência moderna ainda não conseguiu decifrar. Imagine que cada planeta, cada lua e cada anomalia gravitacional possa revelar uma nova faceta de um universo cheio de mistérios e perigos ocultos. Se você é daqueles que se encantam com o desconhecido, prepare-se, este vídeo vai te levar além das fronteiras do que é visível e do que é compreensível. Aqui, não se trata apenas de números, órbitas ou dados técnicos. Estamos falando de histórias, de segredos ancestrais escritos nas cicatrizes cósmicas do nosso sistema solar. É a oportunidade de sentir, a cada palavra, o pulsar do universo e de se conectar de forma profunda com o que nos cerca. E assim começamos com o coração acelerado e a mente aberta para uma aventura que promete revelar os enigmas do nosso lar celestial. O sistema solar, composto pelo Sol, planetas, luas, asteroides e cometas, é um mosaico incrível onde cada peça possui sua própria história de criação e evolução. Enquanto a maioria das pessoas conhece os nomes dos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, poucos sabem que cada um desses mundos esconde segredos capazes de reinventar a nossa compreensão sobre a formação dos corpos celestes. Imagine uma caixa de surpresas, onde, a cada abertura, um novo mistério se revela, vestígios de colisões cósmicas, atmosferas que desafiam as leis da física e fenômenos que parecem ter saído direto de um roteiro de ficção científica. É essa diversidade e complexidade que faz do sistema solar um laboratório natural, onde a evolução está escrita em cada detalhe, desde os anéis brilhantes de Saturno até as tempestades furiosas de Júpiter. Você sabe como o sistema solar nasceu? Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira cósmica começou a colapsar, dando origem a um disco protoplanetário que, aos poucos, formou nosso Sol e os planetas. Esse processo, repleto de colisões violentas e fusões descontroladas, deixou cicatrizes que até hoje são estudadas por astrônomos e geólogos espaciais. Entre essas cicatrizes existem áreas onde evidências de planetas primitivos e fragmentos de cometas se encontram, revelando que o universo é uma eterna obra inacabada. Cada cratera, cada cadeia de montanhas em um planeta, carrega em si a marca de eras de transformações, tornando a evolução do sistema solar uma verdadeira epopeia de criação e destruição. É como se o tempo, em sua marcha inexorável, deixasse pistas do seu próprio trajeto, convidando-nos a decifrar os enigmas que moldaram o nosso espaço. Os fenômenos que ocorrem no nosso sistema solar vão muito além de simples trajetórias de planetas. As intensas interações gravitacionais, as explosões de supernovas próximas e os campos magnéticos intensos fazem com que cada objeto celeste esteja em constante movimento e transformação. Imagine as ondas gravitacionais que ecoam no espaço, como pulsos de energia que revelam eventos dramáticos de fusões e colisões. Essas forças, muitas vezes invisíveis a olho nu, são as responsáveis por modelar a superfície dos planetas e até influenciar a formação de luas e anéis. São verdadeiros enigmas que a ciência moderna apenas começa a compreender.
E cada descoberta abre novas perguntas sobre as interações entre os componentes do nosso sistema solar. Essa dinâmica caótica e, por vezes, sublime, é o que torna a nossa vizinhança celestial tão fascinante e imprevisível. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é muitas vezes visto como um mundo desolado e sem vida, mas ele esconde enigmas surpreendentes. Suas temperaturas extremas, que variam de um calor abrasador durante o dia a um frio congelante à noite, indicam processos geológicos e atmosféricos que ainda despertam controvérsias entre os cientistas. O que podemos aprender com Mercúrio? Será que, em meio a essas condições adversas, haveria vestígios de uma atividade interna secreta, capaz de desafiar as expectativas? Cada cratera, cada relevo misterioso, pode conter a chave para desvendar os segredos dos primeiros momentos da formação planetária. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais inóspitos, a natureza esconde seus mais profundos segredos. Vênus, com sua atmosfera densa e cheia de dióxido de carbono, é um planeta que nos fascina e, ao mesmo tempo, nos aterroriza. Conhecido como o planeta irmão da Terra, Vênus possui uma história que desafia a lógica. Um mundo que, apesar de suas semelhanças em tamanho e composição, segue um destino radicalmente diferente. Os cientistas ainda debatem os mistérios dos seus vulcões ativos e das suas nuvens ácidas, que transformam esse paraíso em um inferno velado. Imagine uma paisagem onde o céu é constantemente encoberto por uma cortina de ácido sulfúrico, onde as superfícies quentes e inóspitas contam histórias de um passado violento. Esses enigmas não são apenas desafios para os nossos conhecimentos, mas também inspiram histórias que parecem tiradas de um romance apocalíptico. Vênus nos convida a refletir sobre como pequenas diferenças na composição e nas condições ambientais podem definir destinos de proporções épicas. A Terra, nosso solar, pode parar. Sendo pelo máximo de habitabilidade, a célula não guarda segredos. Muitos desconhecidos sabia que, apesar de ter uma textura desde dos oceanos às cavernas mais remotas, onde a vida pode estar se desenvolvendo de maneiras que desafiariam nossa compreensão. Cada recife de coral, cada floresta tropical densa é um microcosmo repleto de enigmas e adaptações incríveis. A própria dinâmica do clima, a diversidade de ecossistemas e os processos evolutivos que deram origem às espécies são partes de um quebra-cabeça que a humanidade continua montando. A Terra, com todas as suas maravilhas e contradições, é um convite constante para que possamos reexaminar a beleza e a fragilidade da vida. E se algo tão perfeito pode esconder segredos, imagine o que mais o universo pode nos revelar. Marte, sempre presente em nossa imaginação e sonhos, é um dos grandes enigmas do Sistema Solar. Embora frequentemente seja retratado como o próximo passo na colonização humana, sua verdadeira história ainda está envolta em mistérios. A superfície marciana, com suas imensas calotas polares, canais que sugerem a presença de água, ou pelo menos a sua passagem em algum momento, e tempestades de areia que podem engolir tudo, é um cenário que desafia os limites da nossa curiosidade. Estudos recentes apontam para a possibilidade de que Marte já tenha abrigado vida, ou que, em recantos protegidos, formas de vida possam até persistir nos dias de hoje. Cada nova missão que se lança ao planeta vermelho revela detalhes que nos surpreendem e nos fazem questionar: será que o passado de Marte guarda a chave para a origem da vida? E se um dia conseguirmos desvendar completamente esses segredos, como a nossa compreensão sobre a existência será transformada? Nenhum outro planeta do nosso sistema solar impressiona tanto quanto Júpiter, o maior de todos.
com sua vasta atmosfera repleta de tempestades, incluindo a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade colossal que pode engolir a Terra inteira. Júpiter é um verdadeiro colosso de mistérios e energias avassaladoras. Os cientistas acreditam que o seu campo magnético, que é incrivelmente poderoso, esconde segredos sobre a formação dos planetas e a dinâmica das interações gravitacionais. Imagine as forças titânicas em jogo na imensidão jupiteriana, onde cada redemoinho e cada campo de energia é uma peça de um quebra-cabeça que nos desafia a compreender as leis fundamentais da física. Júpiter é uma aula prática de caos e ordem, onde o enorme poder de sua massa molda não apenas o seu destino, mas também influencia diretamente os planetas menores e as luas que orbitam ao seu redor. Saturno encanta a todos com seus anéis deslumbrantes, mas por trás dessa beleza inigualável se esconde uma série de enigmas que poucos conseguiram desvendar por completo. Os anéis de Saturno, compostos por partículas de gelo e poeira, possuem uma estrutura tão complexa que os cientistas ainda debatem sobre a sua origem exata e as forças que os mantêm estáveis. Imagine um balé celeste onde bilhões de partículas se movem em perfeita harmonia, moldadas pela gravidade do planeta e das suas luas. Saturno não é apenas um espetáculo visual, mas também um laboratório natural onde fenômenos como a formação de cráteres, a dinâmica dos fluidos e as interações eletromagnéticas são estudados com admiração e espanto. Cada anel, cada lacuna misteriosa, é uma janela para compreender os processos que governam o universo. E, ao mesmo tempo, um lembrete de que há muito mais na nossa vizinhança celeste do que os olhos podem ver. Urano e Netuno, os gigantes gelados, são frequentemente os menos discutidos, mas não por isso menos fascinantes. Esses planetas, com suas atmosferas carregadas de metano, exibem cores azuladas e condições climáticas que desafiam qualquer comparação com os planetas mais próximos do Sol. O que torna Urano e Netuno particularmente intrigantes são as suas rotações extremas e inclinações axiais incomuns, que criam estações intensas e ciclos climáticos que duram décadas. Imagine um planeta onde os ventos podem alcançar velocidades estonteantes e os padrões de tempestades se formam de maneira tão errática que parece que o próprio tempo se comporta de forma caótica. Esses mundos gelados guardam mistérios sobre os processos que ocorrem nas profundezas de suas atmosferas, além de oferecerem pistas valiosas sobre a formação dos sistemas planetários em ambientes frios e distantes. O Sistema Solar é um palco onde as órbitas dos planetas, cometas e asteroides se entrelaçam em uma dança cósmica repleta de surpresas. Nos últimos anos, observações detalhadas revelaram que alguns desses corpos celestes se comportam de forma inesperada, desafiando os cálculos tradicionais da física orbital. Por exemplo, certos asteroides parecem seguir trajetórias que se desviam levemente do padrão esperado, possivelmente influenciados por forças gravitacionais desconhecidas ou por interações com partículas e campos magnéticos. Tais descobertas sugerem que há forças sutilmente atuantes em nosso sistema solar, fenômenos que ainda escapam à total compreensão dos astrônomos. Essa complexidade reforça a ideia de que, apesar de anos de estudo, o nosso ambiente cósmico continua a ser um campo repleto de enigmas, prontos para serem desvendados. Recentemente, a detecção de ondas gravitacionais, aquelas ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos cataclísmicos, como a fusão de buracos negros, abriu uma nova janela para estudar os fenômenos extremos do universo. Essas ondas que viajam através do espaço e carregam informações sobre os eventos que as originaram, são como mensagens cifradas que o cosmos nos envia. No contexto do Sistema Solar,
As ondas gravitacionais não só nos ajudam a confirmar teorias sobre a formação e evolução dos planetas, mas também revelam detalhes sobre interações cósmicas que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Elas nos forçam a repensar a dinâmica dos sistemas planetários e a reconhecer que o nosso lar celestial é muito mais turbulento e instável do que parece à primeira vista. Cada nova descoberta nessa área é uma prova de que o universo ainda reserva surpresas para aqueles dispostos a escutar seus segredos. Um dos enigmas mais intrigantes do Sistema Solar está relacionado à sua composição química. Os planetas, apesar de se formarem a partir do mesmo material primordial, apresentam características extremamente distintas em termos de sua química e estrutura interna. Por exemplo, enquanto a Terra é rica em silício e oxigênio, os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de elementos que, misteriosamente, se distribuem de forma irregular. Essa variação na composição levanta questões sobre os processos evolutivos que levaram à formação de cada planeta e sobre a influência de fatores como a radiação solar, a gravidade e as colisões cósmicas durante as primeiras etapas da formação do Sistema Solar. Cada descoberta nessa área é um passo para compreender os segredos da origem dos planetas e, consequentemente, da vida. Se conseguirmos decifrar os mistérios químicos de um mundo como o nosso, estaremos mais próximos de desvendar as fórmulas que governam a criação e a evolução dos corpos celestes. Essa busca não é apenas científica, mas também filosófica, pois nos leva a refletir sobre o nosso lugar no universo e sobre a natureza de tudo o que existe. Outro enigma que desafia os especialistas é a dinâmica das atmosferas planetárias. Cada planeta do Sistema Solar possui uma camada de gases que, ao interagir com outros fatores, como o campo magnético, a radiação solar e os movimentos internos, cria padrões climáticos surpreendentes e, muitas vezes, inexplicáveis. A atmosfera da Terra, apesar de ser a mais estudada, guarda segredos sobre os processos que regulam o clima e a vida. Estudos recentes indicam que variações mínimas nessas interações podem ter efeitos drásticos, contribuindo para eventos climáticos extremos ou mudanças graduais que alteram o equilíbrio dos ecossistemas. Quando observamos as atmosferas de planetas como Vênus, que exibe um efeito estufa tão intenso que transforma o paraíso em um inferno abrasador, ou Júpiter, com suas tempestades colossais, percebemos que a natureza dos gases e sua interação com a energia solar são fundamentais para a compreensão dos sistemas planetários. Esses enigmas atmosféricos não só ampliam nossos horizontes científicos, mas também despertam em nós uma sensação de humildade diante da grandiosidade do universo. A formação e evolução do Sistema Solar não acontecem isoladamente. Inúmeros fatores externos, como a passagem de estrelas, a interação com nuvens de gás interestelar e até mesmo a influência de objetos massivos que podem ter passado perto, podem perturbar as órbitas e a estrutura dos planetas. Uma das teorias mais fascinantes sugere que, em algum momento, uma estrela errante pode ter passado perto do nosso Sistema Solar, deixando uma marca indelével na disposição dos planetas. Essa teoria, embora ainda em debate, mostra como o cosmos está interligado e como eventos aparentemente distantes podem ter consequências profundas e duradouras. Imagine a intensidade de um fenômeno que, mesmo sem ser percebido no momento, pode alterar por completo o rumo de toda uma galáxia. Essa possibilidade levanta questões sobre a estabilidade do nosso próprio sistema e nos lembra que o universo é um lugar de constante transformação, onde cada detalhe pode ser decisivo para a continuidade da vida e da ordem cósmica. Além dos planetas conhecidos, o Sistema Solar esconde objetos misteriosos que desafiam a classificação convencional. Desde os anômalos objetos do cinturão de Kuiper,
até os corpos que vagam pelo espaço interestelar, há uma infinidade de enigmas esperando para serem resolvidos. Esses objetos podem carregar informações preciosas sobre o início do Sistema Solar e sobre as condições que prevaleceram na época de sua formação. Alguns cientistas acreditam que certos desses corpos são remanescentes dos primeiros estágios da formação planetária, enquanto outros sugerem que eles podem ter origens externas, vindos de outros sistemas estelares. Cada descoberta nessa área é um lembrete de que, por mais que avancemos na astronomia, o universo continua a nos surpreender com sua variedade e complexidade. A existência desses objetos misteriosos não apenas instiga a imaginação, mas também expande nossa compreensão sobre a origem e a evolução dos mundos que habitamos. Uma das áreas que mais cativa a imaginação e que desperta intensos debates é a possibilidade de vida em ambientes onde aparentemente as condições são impossíveis para a existência biológica. Muitos cientistas se perguntam se a Terra, com todas as suas condições ideais, é o único berço da vida, por que não haveria formas de vida adaptadas a ambientes tão extremos quanto alguns dos encontrados em outros planetas? Teorias recentes sugerem que, mesmo em locais onde a radiação é intensa, a gravidade é anômala, ou os elementos químicos estão em desequilíbrio, a vida pode encontrar maneiras surpreendentes de persistir. Organismos chamados extremófilos já foram descobertos em ambientes hostis na Terra, como nas profundezas dos oceanos e em desertos abrasadores, o que nos leva a imaginar que, em planetas que à primeira vista parecem inabitáveis, formas de vida adaptadas podem ter florescido. Essa hipótese, tão ousada quanto inspiradora, desafia o conceito de habitabilidade e nos obriga a reavaliar nossos critérios para a existência de vida no universo. Se a vida pode surgir nas condições mais improváveis, então os enigmas do Sistema Solar se tornam ainda mais intrigantes, abrindo possibilidades que ultrapassam os limites da imaginação humana. Chegamos ao final desta incrível jornada pelos enigmas do Sistema Solar que poucos se atreveram a desvendar. Hoje, exploramos juntos mistérios que vão desde as forças invisíveis que moldam as órbitas dos planetas até as interações complexas que transformam o ambiente dos mundos mais distantes. Vimos como esses enigmas não são apenas desafios científicos, mas verdadeiros convites para refletirmos sobre o nosso papel no universo e sobre a beleza e fragilidade da vida. Cada descoberta, cada teoria apresentada nos lembrou de que o universo está repleto de segredos esperando para serem revelados e que, por mais que avancemos na tecnologia, o mistério continua a ser o motor da nossa paixão por explorar. Os enigmas do Sistema Solar nos inspiram a sonhar, a questionar e, sobretudo, a cuidar do que temos. O nosso planeta, nosso lar. Se esse mergulho pelo desconhecido despertou em você a mesma paixão e curiosidade que impulsionam os maiores exploradores, eu te convido a se aprofundar ainda mais nessa aventura. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das nossas próximas expedições e debates sobre os mistérios do universo. E lembre-se, há outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo, repleto de mais histórias e descobertas que vão alimentar a sua vontade de explorar e conhecer o desconhecido. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada emocionante pelos enigmas do Sistema Solar. Que cada palavra deste vídeo acenda em você a chama do conhecimento, a coragem para desafiar o impossível e o desejo eterno de descobrir os segredos do cosmos. Até o próximo vídeo e que a magia do universo continue a iluminar cada passo do seu caminho. Um grande abraço e até mais, explorador do infinito.